Vamos aqui para mais uma questão de interpretação de gráfico, que vai ser aqui no caso a questão 4 de 2018, segunda aplicação. De acordo com o gráfico, quantas vezes foi necessário colocar a proteção de ouvidos no último turno de trabalho? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o limite para o ouvido humano é de 65 decibéis. Ruídos com intensidade superior podem incomodar e causar danos ao ouvido. Em razão disto, toda vez que os ruídos oriundos do processo de fabricação das peças em uma fábrica ultrapassam esse valor, perceba, ultrapassam esse valor, é disparado um alarme sonoro indicando que os funcionários devem colocar proteção nos ouvidos. O gráfico fornece a intensidade sonora no último turno de trabalho. Aqui poderia ser uma pegadinha nessa questão. Vou explicar para você já já. Nele, a variável T indica o tempo medido em horas e L indica o I, na verdade, I indica a intensidade sonora medida em decibéis. Onde é que poderia ser essa pegadinha? Ele falou que esse gráfico fornece do último turno. E ele quer saber quantas vezes foi necessário colocar proteção no último turno de trabalho. Esse gráfico poderia ser, por exemplo, dos últimos 3 turnos de trabalho. E aí, no caso, você teria que fazer que dividir o gráfico em 3 partes e só analisar o último terço, porque seria o último turno, por exemplo. Então perceba que é muito importante você estar sempre atento para essas malícias da questão e não sempre querer olhar o gráfico por completo. Nessa questão não tem pegadinha nenhuma relacionada com isso, é simplesmente você chegar e olhar o gráfico e perceber quando que ele ultrapassa. Outra coisa, ele falou em ultrapassar. Então se eu chego até 65, não vai acionar, tem que ser pelo menos 66, por exemplo. Então vamos olhar o gráfico, ó. Eu estou aqui avançando e nesse ponto aqui ele ultrapassa. Ele ultrapassou aqui. Então aqui tocou o primeiro alarme. Depois ele foi, nesse ponto aqui, ó, ele chegou até 65, mas não ultrapassou. Então aqui não vai tocar alarme nenhum. Perceba isso. Nesse ponto também nós vamos ultrapassar o valor e nesse ponto aqui também nós vamos ultrapassar. Quais são os erros que poderiam ser cometidos nessa questão? Primeiro, considerar o T3, porque ele não ultrapassou, então você não conta. E o segundo, a pessoa querer calcular ida e volta, sendo que não tem nada a ver. Você tem que acionar apenas quando ele ultrapassar. Então, se ele está voltando aqui, ele não está ultrapassando 65, ele ultrapassou aqui. Ele ficou alto e depois conseguiu estabilizar e ficou tudo tranquilo. O alarme tem que ser acionado nesse momento. Então é por isso que a resposta certa é item 3. E os erros que poderiam ser cometidos? Se a pessoa calculasse o tempo 3, ela ia marcar 4. Se a pessoa considerasse ida e volta, ela ia marcar 6, porque seria o dobro de 3, né? Seria os 3 corretos. E a pessoa iria adicionar esse e esse. E marcaria o 7 se ela, além de cometer esse erro de considerar a volta, ela considerasse o 3 também. Ela poderia acabar marcando letra A também. Perceba que você, novamente, conseguiu entrar na cabeça do elaborador das questões e conseguiu identificar o que significa cada uma das alternativas que ele está contando. E esses 2 aqui, muito provavelmente, ele não tinha mais opções para botar. Ele, vou escolher aqui o 2 para preencher a quinta alternativa. Mas ela muito provavelmente foi a menos marcada. Se alguém cometeu algum erro, muito provavelmente o maior erro deve ter sido nessa letra C. E aí o segundo maior erro muito provavelmente na letra A e alguns erros também na letra B. Mas principalmente na letra C e em segundo momento na letra A. E aí, gostou dessa sacada? Então deixa um comentário falando se esse vídeo te ajudou de alguma forma a ver essa questão por uma outra perspectiva. Além disso, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e eu te aguardo aqui nos comentários.